Você, advogado, pegou um processo que houve um aditamento da denúncia, tá? E foi a defensoria que fez. Então vamos supor que a defensoria fez uma manifestação genérica. O que vocês vão alegar? Vocês vão alegar o seguinte: olha, esse processo está nulo, porque o réu não foi citado. O réu precisa ser citado. Porque quando há o aditamento da denúncia, há uma mudança do fato ali descrito. Se mudou o fato ali descrito, aqueles fatos ainda não foram recebidos. E volta justamente o prejuízo, para você explicar o prejuízo é simples. Olha só, houve uma causa interruptiva da prescrição, houve um recebimento de denúncia de um fato que não estava incluído na inicial e que só pode ser considerado marco interruptivo nesse momento do recebimento do aditamento, tá? E como só pode ser considerado esse marco interruptivo, o réu não estava se defendendo daqueles fatos, o réu desses fatos novos, o réu estava se defendendo dos fatos antigos que estavam na denúncia. Vamos dar o exemplo da lesão que vira um crime de homicídio, que fica fácil de entender. Vamos supor que eu estou sendo denunciado por uma lesão leve. Olha, eu trinquei a unha do fulano. Uma lesão leve. Não tem maior gravidade, não tem nada, estou tranquilo. Deixei o processo correr solto, a minha revelia. Nem queria estar presente nesse processo. De repente o cara morreu. E o promotor falou que a culpa foi minha. Foi da unha quebrada dele que o cara morreu. Porque, sei lá, eu injetei veneno no cara e ele acabou morrendo. Opa, peraí. Ele não pode fazer através de uma mutácio, na verdade ele pode, né? Surgiu novas provas que falaram que quando eu quebrei a unha dele, eu injetei veneno lá dentro também. Um policial conta isso. E o promotor fala, quero fazer o aditamento deste processo. E o réu é um réu revel, citado por edital. Não estava mais no processo, não estava mais nem aí para aquele processo inicial. Só que agora, esse processo virou um homicídio. Opa, peraí, a gravidade mudou muito dentro do processo. Talvez agora o réu queira informar o endereço dele. Talvez agora o réu queira constituir um advogado. Talvez agora o réu queira produzir provas novas. Não se pode simplesmente intimar a defesa e mandá-la apresentar uma resposta àquele aditamento de denúncia. Porque os fatos que ele está se defendendo agora são completamente diferentes dos fatos que foi narrado na inicial acusatória. Eu preciso de uma nova citação para novos fatos. É isso que eu venho brigando, tá? E é essa tese que eu queria apresentar aqui para vocês. Quem está aí com a gente até agora vai pegar a melhor tese agora, tá? Vamos lá. Então encerramos esse primeiro pedido. Vamos para a segunda tese. Então, ó, essa peça ela tem duas peças, na verdade, aqui. Rodrigo, qual peça é essa que você fez? Essa é um HC que eu fiz. Tá? Eu fiz um aditamento, que nem esse ali em cima. Falei, não vou apresentar aditamento, porque você tem que citar o réu para ele constituir advogado. Se ele não constituir, aí sim você intima a defensoria. O que o juiz fez? Recebo o aditamento e mandou o processo continuar. O que eu fiz? Opa, pera lá, entrei com o HC. Primeiro falando isso, que a defesa precisa se manifestar, essa manifestação da defesa é obrigatória, e eu não tinha feito a manifestação, ele não decidiu sobre os meus fatos e abriu vista novamente para mim, ele simplesmente ignorou a manifestação defensiva, ele deveria ter nomeado um advogado se ele quisesse, e aí a tese principal era da falta de citação. Então vamos lá. No decorrer do processo, diante dos elementos de convicção colhidos sobre o crivo do contraditório, o Ministério Público aditou a denúncia, para incluir qualificadora da dissimulação, porquanto teria restado provado que o réu, em tese, disfarçando o seu propósito delituoso, teria desferido golpes na vítima quando iria lhe entregar um cigarro, conforme se extrai da petição de folha 69/70. Recebendo o aditamento, o juiz substituto procedeu na forma do artigo 384, parágrafo único, que dispõe: se o juiz reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos, baixará o processo a fim de que a defesa, no prazo de 8 dias, fale. E, se quiser, produza a prova, podendo ser ouvida até 3 testemunhas. Se houver possibilidade de nova definição jurídica que importe a aplicação de pena mais grave, o juiz baixará o processo a fim de que o Ministério Público possa aditar a denúncia ou queixa, se em virtude dessa houver sido instaurado o processo crime de ação pública, abrindo-se em seguida prazo de 3 dias a defesa. Tá? Esse daqui é a redação antiga, né? Do 384. Isso. Antigamente, a redação do 384 era assim. Por isso, esse processo é um processo antigo. Tá? Essa aqui era uma redação antiga do processo. Agora é aquela que eu li para vocês. Mas vamos prestar atenção na tese, que ela é mais importante do que a redação. E nunca vai chegar um processo bonitinho para vocês, viu? Sempre chega esses processos antigos, principalmente de júri, tá? Processo que tem regra de mudança, regra do meio, então você tem que dar um jeito ali no processo.
Ocorre que as folhas 175 do douto magistrado houve por bem determinar o prosseguimento da ação, por entender que, citado pessoalmente fim da instrução processual, não tem cabimento a suspensão do feito, por ser impertinente com o disposto no artigo 366. Entre mentes, havendo imputação diversa da inicial, o princípio constitucional da ampla defesa impõe nova citação do réu, não bastando mera intimação do seu defensor. E aí, nesse sentido, tem mais uma jurisprudência aqui, que acho que é a mesma jurisprudência que eu citei lá em cima, tá? É uma jurisprudência de 94, para você ver como a coisa nunca sobe essas questões. Às vezes as pessoas não alegam, é muito louco isso, as pessoas não alegam esse tipo de situação, eles não enxergam essas nulidades no processo. E a gente precisa enxergar. Ah, Rodrigo, para que se o juiz não vai dar? Pra gente fazer jurisprudência, pra gente subir os processos, pra gente ir no STJ, pra gente ir no STF, pra gente paralisar o processo, até que eles aprendam a seguir as regras processuais da maneira correta, né? Da maneira que parece mais óbvio aqui. Conquanto anterior à alteração do artigo 384 do Código de Processo Penal, o julgador se aplica a hipótese dos autos, uma vez que não houve mudança quanto à sistemática da simples intimação do defensor. Tratando-se de fato totalmente novo, aí daqui para baixo é a tese, tá? Tratando-se de fato totalmente novo, descoberto no decorrer do feito, há que se tomar procedimento mais amplo que o previsto no 384, como preleciona José Frederico Marques. Ao mencionar o aditamento da denúncia, quis referir-se a mutatio actions e não ao acréscimo de nova acusação. Se o juiz entender que o réu praticou outros fatos delituosos, além do que lhes foram atribuídos na denúncia, em ocasião de prova existente nos autos, é seu dever dar a notícia crimes a quem de direito, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal. O procedimento do artigo 384, parágrafo único, e o Frederico Marques, a obra dele é anterior, né, a mudança aqui, destina-se a regular a mudança da imputação e, de maneira alguma, a possibilidade de se acrescer outro fato delituoso como nova acusação, ao que constitui objeto da denúncia. Quis dizer, porém, do Ministério Público, diante de uma situação dessa natureza, poderá ele editar realmente a denúncia imputando mais outro fato delituoso ao acusado? Se isso acontecer, o procedimento será de rito mais amplo do que o 384. O réu terá de ser citado para conhecer os termos da nova acusação. Tá? Então ele está falando daquele fato em que aquele primeiro que eu expliquei. Imagina um furto com corrupção de menores. E o promotor quer adicionar um crime novo, tá? Eu não achei, quando eu fiz essa peça aqui, nada que falasse diferente, nada que abordasse essa discussão, tá? Quando eu mudei a capitulação jurídica dos fatos, se eu mudei a capitulação jurídica dos fatos, o réu tem que ser novamente citado. Beleza? Dessarte a inclusão do mesmo processo de novo fato delituoso, ulterior descoberto até revelar-se cabível, contudo, é inafastável a citação dos réus para serem interrogados quando há esta nova acusação. De novo, é inafastável a citação dos réus para serem interrogados contra essa nova acusação, garantindo-se os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. Outro não é o entendimento jurisprudencial. Esse daqui já é um julgado de 2003, tá? Aditamento da denúncia para a inclusão de novo fato delituoso, imposição de rito mais amplo do que o previsto no parágrafo único do 384, violação ao princípio da ampla defesa, necessidade de determinação da citação para a renovação do interrogatório, processo anulado de ofício. E vocês veem que é bem difícil encontrar qualquer discussão sobre isso, é muito raro mesmo. E você pode ver que essa jurisprudência que eu acabei de ler, ela é uma réplica do livro do José... Opa, subiu aqui da minha cabeça. Deixa eu olhar o nome dele aqui para não confundir. José Frederico Marques, tá? No mesmo sentido, destaca-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aditamento por fato diverso daquele inicialmente imputado, necessidade de nova citação. Cerceamento de defesa, ofensa ao princípio da amplitude de defesa. Réu pronunciado pelos fatos constantes da denúncia e do aditamento. Nulidade da decisão, ocorrendo aditamento da denúncia com a imputação de novo fato delituoso e não apenas com nova definição jurídica daquele narrado na inicial. Impõe-se outra citação do acusado, não bastando a abertura de vista à defesa por 3 dias, pois ele tem o direito de saber de que fato está sendo processado para poder articular defesa, pena de caracterizar cerceamento de defesa e consequente nulidade. Com efeito, considerando-se que, em sede de processo penal, o acusado se defende dos fatos e que o aditamento, isso aqui é onde eu vou explicar item por item para o juiz, tá? E aí a gente já vai começar a segunda parte aqui da nossa live. Com efeito, considerando que, em sede do processo penal, o acusado se defende dos fatos e que o aditamento da inicial implica imputação de novo fato,
ainda que acessório, é de rigor sua cabal cientificação acerca da nova acusação, devendo ser declarada a nulidade do feito e restaurada a suspensão do processo. Então o processo estava suspenso e ele continuou por conta disso daqui, tá? Essa é a ideia. Então olha só, aqui eu acho que dá pra gente ver bastante, né? Isso que eu quero dizer. Um crime de homicídio que aumentou uma qualificadora, ou seja, o processo ficou bem pior, antes era um homicídio simples, agora é um homicídio qualificado, isso muda completamente, ele sai de um crime normal para um crime hediondo, isso muda a fração de pena, isso pode mudar a importância que o réu dá para o processo, e não pode o magistrado simplesmente intimar o advogado. Imagina você, eu falei que vocês nunca vão usar isso, mas imagina que você, advogado, assumiu um processo há 5, 6 anos atrás, tá? Aquele réu simplesmente sumiu, nunca mais entrou em contato com você. Era um caso simples. E aí houve um aditamento da denúncia de furto simples, o réu sumiu. Não te pagou, sumiu. Beleza, processo de furto simples, estava lá esquecido. De repente vem o aditamento da denúncia e transforma ele em um roubo. E aí intimam você, advogado do processo, para se manifestar em nome do réu. Você não sabe onde o réu está, você não tem mais contato com aquele réu que você atuou por ele 5 anos lá atrás, tá? Eu deveria ter saído do processo. Tudo bem, deveria ter saído do processo. Mas a gente também tem que ver que às vezes não dá para fazer tudo exatamente como o juiz quer ali no momento, né? Era um processo que eu estou esperando o pagamento ainda do réu, mas houve um novo fato, eu preciso de uma nova citação do réu, senão é nulo. E me parece tão óbvio isso, né? Novo fato, eu preciso de uma citação nova. Senão o promotor poderia, de propósito, esquecer de denunciar o réu por um ou outro crime, colocar na denúncia um homicídio simples e lá na frente aumentar esse homicídio para qualificado sem problema nenhum. Não, ele não pode fazer isso. Tá? Precisa da citação do réu, porque é um novo fato. A prescrição conta de forma diferente. Eu tô lembrando agora que eu já enfrentei um fato assim, que o aditamento... Nossa, eu enfrentei um fato assim esses dias. Eu não sei se eu já trouxe aqui para vocês ou não. E foi recentemente, tá? O aditamento da denúncia gerou a prescrição do processo. E a juíza reconheceu essa prescrição. Eu posso até trazer aqui, em uma das lives o tema vai ser esse. Eu vou mostrar algumas peças de prescrição para vocês. E aí eu mostro essa, para não ficar uma aula muito curtinha, eu pego 2, 3 temas de prescrição e mostro essa peça para vocês também, tá? Que o aditamento da denúncia mudou completamente a prescrição punitiva e aí eu consegui a prescrição reconhecendo que o réu não tinha sido denunciado por aquele fato do aditamento. Foi bem interessante essa manifestação, inclusive.